Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Nessa semana, vamos dar início ao capítulo 15. O tema central desse capítulo é Fora da caridade não há salvação. E vamos nos debruçar, sobre o estudo do item número 1 ao número 3. O que é preciso para ser salvo? Nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Mas antes de darmos início ao estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura e elevando o pensamento ao nosso Pai da vida, o nosso Criador, em gratidão pela oportunidade da existência, e vamos convidando Jesus a adentrar no nosso lar, a nos inspirar, a nos conectar, com seus ensinamentos, com os aprendizados, que todo esse amor de Jesus possa entrar, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nos fortalecendo, nos revigorando e nos auxiliando nas tomadas de decisões para enfrentamento dos nossos desafios. Que esse alimento espiritual do Mestre Jesus possa sempre estar conosco, nos conduzindo, nos guiando, através das boas resoluções. Também convidamos aos nossos benfeitores, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, para nos inspirarem no bom entendimento desse estudo e na comunhão harmoniosa, no revigoramento através desses pensamentos. Vamos pedindo licença para o estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos começar, primeiro citando essa passagem que está em São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. E também em Mateus, nós vamos também citar aqui a passagem de Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes bendito por meu Pai, possui o reino que foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, tive nu e me vestiste, tive doente e me visitastes, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes em relação a um desses mais pequenos de meus irmãos,
foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, tive a necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que nos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas eles lhes responderá: Eu vos digo em verdade, toda vez que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então eles irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, lhe disse, para o tentar. Então, aqui teve essa passagem, né, Jesus comentando, e um doutor da lei foi tentar Jesus, né, e questionou ele, né, sobre essa passagem, perguntando: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe... Eu vou repetir porque acho que não ficou, né, muito claro. O que está escrito na lei? Jesus perguntou: o que lê nela? E ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, ainda querendo parecer que era justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de ferida e foram deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Tendo percebido, passou por outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele lhe derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou, e, tendo colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com esse homem, e tudo que ele consumir, né, a mais, eu vos restituirei no meu regresso. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37.
Então, aqui nesse início do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Jesus vem nos trazer, o que nos reserva no futuro, a prática das nossas ações. Então, todas as nossas ações têm uma consequência, E toda a moral do Cristo, todos os ensinamentos do Cristo, se resume na caridade e na humildade. Então, são duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, Jesus nos mostra que essa virtude, ser caridoso, é o único caminho para a nossa felicidade futura. Então, ele aqui, através dessa parábola, que é a condição que ele tinha, para falar com aqueles homens, que ainda eram incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Então, ele contava essas histórias, ele apresentava essas histórias para que os homens tivessem imagens materiais, que pudessem impressionar, para que eles pudessem fazer alguma reflexão para melhor ser aceito. Então, não adiantava naquele momento Jesus ficar falando de coisas do mundo espiritual, que aquele grupo, no qual ele estava inserido, aquelas pessoas para quem ele falava, não tinha ainda essa compreensão das coisas espirituais. Por isso ele sempre contava essas histórias, que tinha essas imagens do mundo real, do cotidiano das pessoas. Então ele contou essa história, essa passagem do bom samaritano. E para que a gente possa entender, primeiro esse contexto, vamos entender o que é o samaritano, Samaritano é o habitante, naquela época, os habitantes de Samaria, uma região onde morava aqueles que eram dissidentes de Israel, que apesar de ter as mesmas crenças, a origem da mesma crença, eles tinham algumas divergências, de opiniões religiosas diferente dos judeus. E os judeus, como eles eram muito tradicionais, eles desprezavam os samaritanos porque eles julgavam eles como herege. Então, Jesus, ele representa, nessa parábola, a figura do samaritano, Ele usou exatamente aquele, que era tido como um herege, para dizer o que realmente importa, não é a condição religiosa de cada um, não é a posição religiosa de cada um, as convicções religiosas de cada um, mas ações. Porque se essas devoções, das cerimônias, dos rituais, não tem a expressão efetiva, das ações, das coisas concretas, e elas ficam apenas tidas como obras vazias, São palavras jogadas ao vento. Aquele só que professa sua fé através de palavras, através de rituais, e ele não traz isso para o seu dia a dia, para as ações, para as suas relações com os próximos. E esse viajante ferido, o que representa nessa parábola? Então, esse viajante ferido simboliza o nosso próximo, que pode ser qualquer pessoa que a gente encontre no caminho. Ela pode ser considerada o nosso próximo. Então, não existe nenhuma condição para excluir o próximo, Nem por religião, nem por etnia, nem por classe social. Nada pode excluir a prática da caridade quando a gente encontra esse viajante no meio do caminho, aquele que necessita do socorro. E o sacerdote e o levita, representam as pessoas que conhecem bem os princípios religiosos,
admiram esses princípios em toda a sua teoria, mas ainda se apresentam orgulhosos e egoístas, sem amor, né? Evitam envolverem-se com problemas, né, que os afastem dos seus interesses pessoais. Então, a religião, para eles, não passa, né, da prática exterior, e eles não a vivenciam no dia a dia, né? Eles tinham, né, todo o conhecimento e eles se julgavam, né, compromissados com a lei de Moisés. Mas eles deixaram, né, nessa parábola, de auxiliar aquele que estava caído no meio do caminho e abandonaram ele à própria sorte. Mas sempre estavam preocupados com seus cultos, né? Aquilo que a lei professava, né, dos cultos. E o samaritano, ao contrário, né, ele teve uma postura, né, completamente diferente. Aquele, né, que era tido como herege, ele se comportou com dignidade humana, com caridade, que era exatamente isso que Jesus falava, né? Aqueles, né, bem-aventurados, eles receberão, né, a glória de meu Pai. Mas para ser esses bem-aventurados, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e a condição que Ele nos deixa aqui é compartilhar o amor que nós sentimos por Ele através do nosso próximo. Ele não pediu em nenhum momento nenhum rituais, nenhum sacrifício em nome dEle. E a condição que Ele coloca é amar o teu próximo como a ti mesmo. É essa a condição para que a gente alcance essa vida futura. Então, o próximo é aquele que se encontra numa condição de necessitado. E o samaritano, ele se comoveu, ele sentiu a compaixão e socorreu, e fez tudo o que estava ao alcance, né? No ponto de vista moral e material também. Porque ele não deu só a condição material, ele restituiu a dignidade para aquele que estava caído, né? Ele não teve nenhum tipo de preconceito, ele não fez nenhum julgamento, ele não discriminou em momentos nenhum, né? O próximo é qualquer pessoa que está necessitando da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso sorriso, do nosso estímulo, do nosso cuidado, da nossa proteção, da nossa solidariedade, né? Então a gente não precisa ser doutor da lei e nem sacerdote, né? E nem ser católico, e nem protestante, e nem espírita, né? Nós precisamos ser caridosos, nós precisamos ter compaixão, basta ter um coração, né? Uma alma, um sentimento amoroso para auxiliar. Então, quando nós colocamos o amor em prática, nós estamos auxiliando, né? E aquele que verdadeiramente tem esse amor, né? Ele deixa transbordar do coração e faz a sua alma, né, se intermecer, estendendo a mão na prática dessa caridade. E nós podemos fazer isso, né? Muitas pessoas podem falar, mas eu não tenho condição material. Mas nós temos a condição moral, a caridade moral, aconselhando, protegendo, acolhendo, respeitando, compartilhando, podendo ser exemplo vivo, né? De tudo aquilo que a gente diz, de tudo aquilo que a gente aprende, né, na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. Então, a prática da caridade, ela está ao alcance de todos nós. É que nós possamos observar no nosso dia a dia as oportunidades que nos chegam,
né, que nos são colocadas, para que a gente possa desenvolver essa nossa moral cristã. E assim, melhorando, né, esse nosso comportamento fraternal diante dos nossos irmãos, né, como sempre nos ensinou o Mestre Jesus. Então, que nós possamos refletir, né, nessa parábola e que nós possamos, né, ser esses bons samaritanos dos tempos modernos, né, independente da religião, independente de qualquer circunstância, que nós possamos, né, acolher os viajantes feridos que aparecem na nossa existência, sejam eles necessitados materialmente ou moralmente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.